Boa noite, pessoal. Todos bem? Bom, é muito bom estar aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu dou uma aula aqui com vocês, né? Acho que todos me conhecem, né? Eu sou trabalhadora também do curso básico. Quem estava aí na aula 1, né, na aula inaugural, me viu aqui no palco, aqui, né, com aquele mico maravilhoso, né, dançando, cantando, para receber vocês. Eu faço parte da equipe de terça-feira. Quem já passou por lá me viu, certo? E é muito bom estar aqui para a gente trazer esse tema, que é uma continuidade de mediunidade, né? Nós falamos da mediunidade, do que se tratava a mediunidade, esses indícios. Conversamos também, vimos na história rapidinho que essa mediunidade é algo que, desde que o homem encarna a primeira vez, ele traz nesse potencial mediúnico, né, como uma ferramenta de desenvolvimento, de aprendizado. E hoje a gente vai falar dos médiuns, a gente vai trazer para nós agora essa realidade mediúnica. Vamos rever alguns conceitos que a gente viu na aula anterior, porque são importantes aqui, né, para a gente continuar esse tema. Eu gosto sempre de fazer e lembrar aqueles combinadozinhos que a gente faz no início da aula, que, primeiro, quando tiverem perguntas, as perguntas podem ocorrer durante a exposição, tá? Não precisa esperar. Surgiu uma dúvida, levanta a mão. Só peço que espere o microfone chegar, porque essas aulas são gravadas e depois ficam lá no YouTube. E é muito ruim a gente ouvir uma resposta sem ouvir a pergunta, né? E mesmo a gente aqui, às vezes, também não consegue ouvir. Vamos compartilhar, né, nossas dúvidas, nossas colocações com os colegas aqui, para a gente fazer uma aula bem gostosa, tá bom? Outra coisa que eu gosto de deixar assim bem acordado com vocês é que, se começarem a surgir perguntas que vão fugir muito do nosso tema, eu vou sinalizar. Porque eu sei que, às vezes, é numa aula seguinte, ou já foi uma aula que vai ser dada e a pessoa não assistiu, mas vai ver na reposição. E eu vou sinalizar, porque a gente já tem muito conteúdo para essa aula. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Aí eu vou pedir licença, dizer, olha, isso aqui eu não vou abordar, não, porque vai vir em algum momento, porque senão a gente acaba prejudicando a aula de hoje, né? E eu gostaria que vocês não ficassem chateados caso isso acontecesse, tá bom? Por isso que eu gosto logo de combinar. Combinado, então? Tranquilos? Então, vamos iniciar aí a nossa aula 11, né? Essa aula que vai falar de médiums, vem bem a calhar, porque antes da nossa mediúnica, a gente tem justamente mediunidade e médiums, para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer também nesse dia, né? A gente vai trocando aí umas ideias também sobre a nossa mediúnica. Bom, vamos falar aqui do objetivo geral da nossa aula de hoje, né? Nosso bate-papo de hoje. É a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Eu acho que isso ficou muito claro, né, na aula, né? Mas a gente reforça de novo, porque ainda gera dúvida. Será que eu sou médium? Me diz uma coisa, quem é médium aí? Levanta a mão, quem é médium? Gostei de ver. Todos somos médiuns. A aula de mediunidade foi boa. É bom saber, viu? Que foi ele mesmo. Eu vou pegar agora que eu pego ele. Objetivos específicos, né? Mostrar que todos somos médiuns em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Isso também é só reforçar aquilo que a gente já viu, que não, todos somos médiuns, não importa a idade, não importa de que etnia eu sou, não importa qual a religião, né? Acreditando ou não, eu sou. Por quê? Porque é uma faculdade natural do ser humano, como eu enxergo, como eu falo, como eu sinto gosto, como eu percebo ao toque as coisas. A mediunidade é assim também para nós. Então, né? Eu não quero ver, eu posso até nascer cego, mas assim, a visão é algo, né? É um instrumento de percepção de sentido do mundo. E assim como a mediunidade é aquele sentido de percepção do mundo, né, espiritual, que a gente chama, ou esse outra realidade nossa que tem uma faixa vibracional diferente, certo? Estão lembrados disso? Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. A gente já falou, mas a gente vai ficar um pouquinho mais profundo, né? Que essa tal afinidade, essa tal sintonia diz respeito a quem?
essas sintonias que eu estabeleço a mim. Mais ninguém. Ninguém é responsável por aquilo que eu sintonizo, por aquilo que eu vivo. Sou eu. A partir do quê? Do que eu sou e das minhas escolhas, certo? E eu sempre gosto de trazer isso para a nossa realidade encarnados, porque somos espíritos, vivendo essa experiência aqui, né, na crosta terrestre, no plano, né, da matéria mais densa, mas somos espíritos, todos. Então, a gente está vivendo, né, essa realidade aqui. Explicar de que forma se dá o surgimento e desenvolvimento da faculdade mediúnica. Tá? Para além desses sintomas, isso surge como mesmo? Isso se desenvolve a partir do que mesmo? Né? Mostrar os diversos tipos de reunião mediúnica e seus objetivos. Então, a gente vai ter... a gente vai falar dos tipos de reunião, o que é uma reunião mediúnica, o objetivo das reuniões mediúnicas, né, e vai entender os vários tipos de reunião mediúnica que existe, porque não é só reunião mediúnica, por exemplo, de atendimento a espíritos que estão ali em sofrimento. As reuniões conhecidas como desobsessão. Não é só isso. Isso aí é uma das possibilidades de uma reunião mediúnica. E a gente vai fazer o link com as reuniões que existem aqui na casa, que são várias. Nós temos vários tipos de reunião aqui, tá bom? Só para a gente relembrar mediunidade e ficar bem claro aqui para o desenvolvimento da nossa aula, eu trago aqui de Novaes, está lá no nosso livro, que a mediunidade é uma faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequência vibratória diferente. Lembram disso? E não é só me comunicar com alguém em outra, mas perceber o mundo espiritual, visualizar, sentir os cheiros, sentir as sensações. Então, a mediunidade me dá essa possibilidade. Além de eu me comunicar com alguém, falar com alguém, mas é um sentido de percepção desta realidade. Dessa outra realidade que é minha também, que pertence a mim. Certo? Posso seguir? Aqui é só para relembrar mesmo. E, afinal, o que é um médium? Alguém sabe me dizer o que é um médium, afinal? Falou de mediunidade e falou que somos médiuns. A gente já viu na aula passada que uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, com diferentes desenvolvimentos. Mas o que é um médium? Quem leu o livro aí? Quem leu o capítulo do livro, nessas horas que a gente pega? Aqui, ó, por favor, Alice, aqui, ó. Não, me fale. Pode falar. Não se preocupe se está certo ou está errado. Vamos conversar. Diga. Não, mas não é para decorar, é para entender mesmo, né? Bota aqui mais pertinho, ó. Na minha percepção, né, o médium é o espírito, né, no nosso caso, encarnado, que tem faculdades vibratórias com outros espíritos através do fluxo vital. Tá, vamos organizar aqui, porque ela botou algumas coisinhas. Ser médium não significa que eu preciso estar encarnado para isso. Se há uma faculdade do espírito, eu estando encarnado ou desencarnado, eu continuo médium. E, pasmem, no mundo espiritual, a mediunidade também é utilizada. Por quê? Porque, se a gente for lembrar lá da aula de vida espiritual, nós não falamos nas várias esferas espirituais, que são faixas, né, vibracionais em níveis diferentes. Lembram disso? Pois é, eles se comunicam entre essas faixas também através da mediunidade. Então, a mediunidade continua conosco. Tem a ver com o que você falou, tem. Mas tem uma coisinha que até a própria palavra já induz um pouquinho. Quando eu falo médium, parece o quê? Seria o quê? A intermediação
intermediação da comunicação. Um intermediário que está no meio, né? Está nesse meio entre essas realidades, e que esse médium ele consegue se conectar com esse plano vibracional diferente, porque já tem uma mediunidade mais desenvolvida, ou pode ser menos desenvolvida, e eu vou perceber esse mediúnico em mim, enquanto médium, de acordo comigo. Tem a ver com a personalidade que eu tenho, como eu me relaciono no mundo, tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com tudo isso. Também tem um fator biológico que envolve isso, porque o nosso corpo também ele é preparado biologicamente para o contato mediúnico. Né? Porque se a gente para e lembra das aulas de espírito, eu sou um espírito, eu não tenho um espírito. Né? Eu sou um espírito que está aqui, vivendo essa experiência na matéria mais densa, num corpo físico, aqui na crosta. Mas eu também me manifesto no mundo espiritual através de que corpo? Tem um corpinho. No perispírito, que é o meu corpo astral, o meu corpo espiritual. Né? Então, esses contatos são possíveis, né, através dessas possibilidades que a gente tem de manifestação em mundos diferentes, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo, não é separado. Tanto é que o perispírito se desvincula um pouco, né, afrouxa os seus laços, e é possível um fenômeno de desdobramento. Né? É possível isso, certo? Então, médium é toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Está lá na questão 159 do Livro dos Médiuns. Que, aliás, para entender a mediunidade, é o livro mais indicado, que faz parte aí do Pentateuco, né, de Kardec, que é o Livro dos Médiuns, que tem aí, inclusive, na nossa livraria. Ok? Vale muito a pena, porque ali vai explicar com detalhes, né, o tipo de médium, os tipos de mediunidade, né, o que é ser esse médium, né, as consequências disso, as vantagens, as não tão boas vantagens, porque a gente passa por tudo, porque faz parte do ser humano, certo? Então, quando a gente fala que sente a influência dos espíritos, sente em um grau, esse sentir vai de várias formas. Vai desde uma simples percepção de uma presença, até uma vidência, o que foi, até eu ouvir, até eu ter a capacidade de interpretar um pensamento e escrever. Então, vai de produzir, né, obras de arte, de produzir música, de cura. Todos são vários tipos de médiums diferentes, né, que têm predisposições a desenvolver mais esse ou aquele tipo de mediunidade. Tem aqueles médiuns que conseguem desenvolver várias, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, né, como Carlos Mirabelli, que são médiuns que tinham vários tipos de mediunidade. Né. Carlos Mirabelli, esse médium, depois que você faça uma pesquisa, é incrível, né? Ele conseguia psicografar com uma mão, trazer a escrita de uma pessoa, de um espírito numa mão, psicografava com outra e ainda conseguia dar uma comunicação, certo? De psicofonia, sendo que a psicofonia dele às vezes vinha como xenoglosia, ou em outras línguas, como escrevia em outras línguas. Era incrível, ele levitava, ele tinha vários tipos de mediunidade. Então, é possível também o médium, né, ter mais um foco em uma, às vezes ter duas, três ou várias. Né? Então, o que é ser médium? Meio, esse está lá, a própria palavra diz, meio, intermediário, entre essas duas realidades do ser. Ser médium é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais, níveis de consciência diferentes. Porque a minha consciência permanece, não é isso? Minha mente permanece. Isso significa que, quando eu desencarno, esse corpo deixa de existir, eu continuo. E a gente tem vários níveis de consciência. E a gente não precisa desencarnar para entender isso. Basta a gente olhar o ser humano.
Não existem vários tipos de consciência? Pessoas com níveis de consciência, sociedades em nível de consciência diferentes. Né? Por quê? Porque faz parte do humano. A gente não está todo mundo aqui no aprendizado. Uns já avançaram mais um pouquinho, outros ainda estão na jornada, na caminhada. Uns ainda não conseguiram. A gente olha assim, parece que não entendeu quase nada ainda, mas todos vamos chegar lá. Porque esse é o processo natural do espírito, que é a evolução. E eu, enquanto médium, nós, enquanto médiums, temos essa ferramenta que nos possibilita ajudar a entender quem somos, que somos além do que somos aqui. Aqui é só uma parcela do que o espírito que eu sou pode representar, algo muito pequeno. Certo? É conflituoso ser médium? O que vocês acham? Quem é que tem aí uma experiência conflituosa com a mediunidade? Alguém aí? Tem, né? Ou já teve? Quem aí mais? Já teve? Ninguém teve? Tem um bocado de médium aqui que eu estou vendo. Só está tudo quietinho. Tudo quietinho. Ninguém quer se revelar. Começa assim. Não? Gente, e por que esses conflitos? Existe conflito? Existe sim. Quando a gente passa, que eu vou até relembrar ali alguns dos sintomas, algumas das situações que a gente vive enquanto médium, principalmente quando tem uma ostensividade muito grande, muitas vezes isso é muito difícil para o médium. Por que será que é tão difícil? Por que será que é tão difícil? Como é o seu nome? Ah, Albertinho. Albertinho? Pera aqui. Por quê? Por que foi difícil para você? Mais difícil para mim foi porque eu tenho clareaudiência, eu fiz a clarividência hábil. E era muito jovem, então eu gostava muito de sair, então eu conseguia ficar no bar. No bar, então, é ótimo, né? A gente vê cada coisa em bar, gente, que a gente não imagina. Lá quem tem evidência para entender a qualidade. Não nada contra um barzinho, não. Oi? Ele disse que a clarividência dele, às vezes, se abre. Essa evidência, ele via. Então, ele via. Principalmente quando ia para um barzinho, né? 5 pessoas gritando no seu ouvido. Algumas imagens que a gente vê, gente, nada contra um barzinho, não, ir com os amigos, numa boa vibração, não é isso. Mas lá a gente encontra pessoas também em situações bem difíceis, né? Às vezes a gente já sai com a companhia, inclusive, junto, né? Ela vai para o barzinho junto com a gente, né? Às vezes volta também. Então, não é fácil. Então, isso é uma das coisas mais assim. Por que era tão difícil para você? Talvez a falta de conhecimento. Gente, a gente não entende o que é a mediunidade. A mediunidade chega para a gente, eu sou médium, o quê? Ah, você deve ter feito um pacto com o demônio aí, né? Fazendo alguma coisa ruim. Né? Isso é coisa de bruxo, de magia, ou então você é maluquice, você é esquizofrênico. Né? Eu tenho um amigo meu que é médico, ele dá muita palestra aqui, que ele disse que quando ele começou a vidência dele, né, vir com muita força, e aquelas vozes, aquelas coisas chegando, ele disse que tinha 2 caminhos. Ou ele buscava e entendia que ele era um médium, ou ele achava que ele estava doente mesmo, tinha que ser, né, esquizofrênico. Eu preferi dizer que era médium, e fui trabalhar e fui estudar isso. Então, a gente tem muita dificuldade enquanto médium. Eu digo que, quando eu era criança, né, e até uma parte da pré-adolescência, a história do monstro embaixo da cama, para mim, era real, porque eu via. Vem mesmo também. Eu não andava no escuro de jeito nenhum. Eu conto uma história que minha avó, né, tia-avó, na realidade, ela morava numa casa, né, que tinha um corredor comprido, né, para ir no banheiro. O banheiro ficava no fim, conseguia ser no fim da casa. Aí você passava, tinha os quartos, né, as portas dos quartos, aquele corredor na lateral assim. Gente, eu, para ir no banheiro, eu ficava segurando, porque o meu medo de ir naquele corredor, porque eu ia ouvindo vozes, eu ia vendo vulto. Até eu chegar no banheiro, era um suplício para mim. E eu ficava caladinha, porque eu morria de medo de que alguém achasse que eu estava ficando louca. Então, eu guardei para mim. Então, a gente não divide muitas vezes, porque tem medo do julgamento do outro, em achar que você está enlouquecendo. Diga. Pelas histórias, eu lembrei que durante a infância isso era muito mais vívido. Sim. Que agora está mais bem mais doutrinado, mas durante a infância também não dormia sozinho. Meu pai tinha que ficar no quarto até eu dormir. Eu acordava à noite e ia aquelas pessoas em volta de mim,
para ver, né? Pois é, mas é bem isso. É porque isso é uma coisa que você não consegue suprimir totalmente. Você pode até ficar um tempo, né? Como aconteceu comigo também. Eu cheguei a um momento em que eu mesmo bloqueei de tanto medo, que eu dei uma bloqueada, mas fui eu mesmo que fiz, né? Ela só retornou aqui depois de muito tempo. E eu levei, não era só na infância, não. Eu casei e continuei com o mesmo medo, com as mesmas questões e com muitos sintomas, né, próprios da mediunidade. Né? Mais alguém? Pode? Eu tenho uma das minhas filhas, ela tem muita dificuldade de acordar de manhã. Né? E foi já, principalmente no período da pandemia, que ela ficou bem ruim, foi diagnosticada, né, com ansiedade e até mesmo a depressão, né, e é medicada e tudo mais. Mas eu sinceramente acho só que eu não tenho como, entendeu, convencê-la, não sei se é bem esse o termo, mas fazê-la compreender né, melhor essa situação. Mas ela relata o seguinte, que ela tem muita dificuldade de acordar de manhã, porque ela trabalha a noite toda. Aí vai. Eu trabalho a noite inteira. Você não sabe o que é isso. São várias pessoas. São vozes. Eu dou consulta. Eu sou consultada. Eu sou... Entendeu? Ela relata, assim, de uma forma muito clara que ela vive durante a noite. Algum desses sintomas, algum desses sintomas, que é a dificuldade de dormir, ansiedade, tudo isso pode ter um fator espiritual. Claro que isso a partir dessa ideia de que pode ser mediunidade, você não ir buscar ajuda médica. Você primeiro tem que estar ciente, tem que estar tratada, né, cuidada, né, até porque muitas das patologias, às vezes, pode vir acompanhado também de conexões, né, espirituais. Então, é importante isso. Mas precisa um movimento dela, de repente, entender o que está acontecendo com ela e fazer ela entender que, mesmo que ela trabalhe, ela não precisa acordar tão esgotada. Por que ela está se esgotando? Né? Então, é um movimento que ela precisa fazer para ela mesma. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maiara. Oi, tudo bem? Na verdade, eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não quero ver, não quero ouvir, não quero nada disso. Ai, meu Deus, a médium que está com medo. Não. Nada. Minha pergunta é, eu sou apaixonada pela doutrina espírita, mas eu não quero ser médium, eu não quero ver, não quero ouvir, eu não quero. Existe essa possibilidade de eu continuar negando até o quê? Até um dia, quem sabe. Amor, eu não sei. Eu não sei. Aí é a jornada de cada espírito. Pode ser que você morra de medo e, em algum momento, alguma dessa faculdade mediúnica se apresente até você e você acha maravilhoso em vez de ter medo. Pode ser que você passe essa encarnação, a outra, sem a mediunidade. Mas isso aí, ela está aí. Ela está aí, está no processo de se desenvolver. Em algum momento, ela vai aparecer. Agora, não sei quando, se é agora ou não, viu? Trata de ir trabalhando bem isso, não tendo medo, porque uma hora chega. Vamos lá. Então, rapidinho. Oi, diga. Boa noite. Boa noite. Mariana. A senhora trouxe a questão do conflito, né? Será que os médios eles têm esse conflito? Eu acredito que seja na questão de será que é coisa da minha cabeça? Ou esperar um aviso? Aí entra nesse conflito por conta disso. Entra e muito. E assim, vou lhe dizer, a gente vai ter um slide lá na frente que a gente vai falar de sensações anímicas e sensações mediúnicas, que é exatamente isso. Isso é a eterna dúvida do médium. Né? Você está dando a comunicação e, às vezes, para e pensa, será que isso é meu, de fato? Será que eu estou criando? Será que vem da minha imaginação? Será que é uma história que eu vi? Tudo pode. Tudo pode. Você só não pode inventar propositalmente, porque daí você está fazendo uma coisa chamada charlatanismo. Mas você vir com essa... chegar até você algo e você dar essa comunicação, você se expressar, pode ser que seja seu, somente. Pode ser que seja do espírito em conjunto com você,
porque se passa pela sua mente, não tem como ter algo seu. A gente vai conversar ali, viu? Mas isso aí tem médium antigo da casa e que a gente ainda às vezes termina e pergunta, será? É interessante isso. Esse é um grande conflito, né, para a gente. Às vezes, o desabrochar da mediunidade provoca algumas perturbações na vida do indivíduo. Porque quando você não tem uma mediunidade equilibrada, enquanto você não se educou para ela, a partir do estudo, do conhecimento, entendendo o que está acontecendo, muitas vezes isso traz prejuízos até sociais, emocionais. Eu já tive uma amiga que hoje trabalha, inclusive, mediúnica, né, que ela quase que acaba com a vida social, a vida amorosa do marido, o convívio com a família, porque ela estava, às vezes, numa reunião familiar e se manifestava ali, algum espírito se conectava com ela e ela se transformava, né, se tornava agressiva, com palavras de baixo escalão. Então, as pessoas passaram a não chamar mais ela para as reuniões, né? Ela teve problemas no trabalho, até que ela conseguiu um equilíbrio aqui, através do estudo, do autoconhecimento. E ela hoje trabalha dentro de mediúnica, para você ver, né, como é, né, o médium se apropriar da sua mediunidade. O médium entender a sua mediunidade. O médium entender que ele é que tem o controle sobre um processo mediúnico. E não é o espírito que está se conectando. Você está permitindo isso. Né? Seja essa permissão de uma forma não consciente sua, seja essa permissão ainda de uma forma não, ainda, vamos dizer assim, educada, não equilibrada, mas a permissão é sempre sua. Tá? Deixa só aqui, ó, Boa noite, meu Boa nome é noite. Rita. Oi, Rita. Tem espíritos que se apropriam de pessoas que bebem para se aproveitar da mediunidade? Sim, da sensação da energia da bebida ou qualquer outro vício. Mas isso a gente vai ver, sabe aonde? Na aula de obsessão e desobsessão. Que é o próximo bloco que vem. Aí a gente explica direitinho, viu? Mas tem sim, viu? Aqui, ó, Carminha. Depois dessa eu vou dar uma avançadinha, viu, gente? Viu? Dando continuidade ao que eu perguntei, né? Tem outra forma de cuidar sem ser essa... Não existe. Trazer para o centro espírita? Não sei se é para o centro espírita ou para qualquer lugar onde ela tem um estudo sério e quando ela possa olhar para ela mesma de forma séria, né? Contanto, não precisa ser necessariamente dentro do espiritismo. A gente fala do espiritismo que a gente está aqui. E eu entendo a seriedade do que é esse estudo, essa condução, entendeu? Mas, necessariamente, o movimento sempre é da pessoa. Tá? Só para relembrar esses sintomazinhos, imagine você lá começar a ter visão com um parente falecido e falar para... Olha o conflito enorme, né, que a gente falou aí. Olha que dificuldade. Aí vem o medo da aluninha ali, como é que é o nome dela mesmo, que diz que não quer ser médium? Maiara, que morre de medo. Não quero, né? Porque eu tenho certeza que se um espírito se desmaterializar e bater o pé aqui, eu acho que a maioria de nós sai correndo. Sai correndo. Não vai sobrar um espírita aqui, quase. Né? A não ser aqueles que já tenham já estão habituados a isso. Porque dá um medinho mesmo. Essa mudança de humor, que está totalmente em desacordo com você. Imagine, você às vezes está agindo e falando de uma forma que você sabe que não é sua. Às vezes de uma forma ofensiva, às vezes de uma forma agressiva. É muito diferente daquilo que é habitual. Né? E todo mundo olha assim, surtou, né? Está surtando. Porque essa não parece essa pessoa, né, que eu conheço. Você ter premonição, gente, eu acho que de uma das mediunidades, essa é o que dá mais terror nas pessoas. Você ter a premonição de algo que vai acontecer e, de fato, acontecer. E nem sempre aquilo que vem para você é algo bom. Né? E você não tem controle sobre isso porque não é você que vai. E aí, faço o quê? Vou lá, falo para a criatura, não falo. O que eu faço? Faço algum movimento? Eu acho que essa é uma das mais difíceis, né, que eu vejo os alunos relatarem. Sonhos premonitórios também. Vai nessa linha da premonição. Sonhar com desencarnado. Eu tive um período mesmo que eu sonhava demais. Eles vinham, falavam comigo e me diziam como tinha morrido. Quase que nem aquele filme
do menininho, como é que é? Sexto sentido, quase aquilo. Só que eles não apareciam estrupiado para mim, né, todo acabado e tal. Mas falavam para mim, né, vinham na forma espiritual e falavam, e contavam as suas histórias, né. Parou, né? Pensei, parou agora. Perturbações intermitentes, não diagnosticadas, que às vezes se refletem no próprio corpo físico, né? Você vai buscar, às vezes, ajuda médica, faz exame, né? Te viram de ponta cabeça e nada. Nada. Né? Então, movimentos ostensivos também. Você está em casa e, de repente, objetos se rompem sem nenhum motivo. Coisas que caem, quadro que desaba, TV que liga, que desliga, que som. E aí você começa a ver vários fenômenos acontecendo dentro de casa. Isso chama-se fenômeno de efeito físico. Você é um médium, né, de efeito físico, com uma doação de ectoplasma imenso, que, né, permite que os espíritos que estão ali conectados manipulem a matéria densa através de seus fluidos, da sua doação. Certo? Depois, Só. Ectoplasma. Encarnado que eles conseguem isso? Do encarnado. O ectoplasma é um fluido produzido a nível celular, mais especificamente nas mitocôndrias. Só que a gente não consegue perceber por causa dele, ele é muito sutil, né? É um fluido que a gente não consegue ver com os olhos, né, físicos. Né? Mas é a partir disso. A gente vai falar lá com o médio de efeito físico, a gente volta aí. Forte excitação cerebral, porque imagine, é uma mente querendo se conectar com a sua mente. 2 pensamentos que trazem sentimentos que às vezes são ambíguos, né? São contraditórios, e você sente essa excitação cerebral sem entender o que está acontecendo com você. Porque é esse momento de conexão, onde outra mente tenta acessar você para conseguir se comunicar, para conseguir escrever, ou seja através da escrita, ou seja através da fala. Facilidade de curar doenças em terceiros com ou sem indicação de remédios. Alguém já conheceu alguém que tem essa... Tem uma figura muito conhecida aí, folclórica e popular, que faz isso. Quem? Oi? Não. São figuras não é uma... São figuras que fazem processos de cura que você não entende como curou. As benzedeiras e rezadeiras. Minha avó era benzedeira, descendente de indígena. Minha família é uma mistura doida, né? Europeu, indígena e tal. Né? Ela sempre andava com galinho de arruda e ela benzia determinados tipos de doenças. Não eram todas, era interessante isso. Tem benzedeiras, às vezes, que é o tal do cobreiro, né? Que diz que só benzedura, na época, que curava isso. Né? Não, existe, são médiuns de cura. São médiuns de cura. Tem pessoas que lhe curam com um abraço. Ninguém nunca sentiu essa sensação de alguém lhe abraçar e parece que tudo que de ruim que tinha dentro de você sumiu, porque a cura não é só do corpo físico, é da alma, é do coração, é do pensamento. Né? Então, tem, né, esses efeitos, né, curas. Aí você tem também médiuns que canalizam, né, espíritos que fazem cirurgias espirituais. Né? É sobre isso. São médiuns aí de cura, né, que conseguem, né, o passe misto, como é aqui, por exemplo. O passe daqui é misto, a gente vai falar um pouquinho. É espíritos com o médium. Então, são os dois ali, né, de doação de fluidos. Recebe, né? o espírito e consegue fazer a cirurgia, né? Também. No meu caso, eu estou perguntando porque eu estive lá com o João de Deus, Uhum. lá em Goiânia, Sim. e eu vi ele tem. fazer isso aí. Ele era um baita médium de cura. A moral dele foi questionada, mas como isso. médium, ele era um Isso. baita médium de cura. Aliás, Adenauer fala que quem tem moral não é a mediunidade, é o médium. É o médium, Então, ele pode exatamente. canalizar isso, tanto para fazer algo muito bom, como algo muito ruim. Né? É uma pena, porque o médium, do potencial dele, perdeu aí, para ele mesmo, não só para as pessoas, mas para ele mesmo também. Foi um prejuízo muito grande. Né? Oi. Fazia tempo que eu não perguntava de João de Deus, viu? Vamos lá. Eu não sei se chega a ser uma comunidade, eu não estou vendo linguista, mas eu já ouvi aqui algumas palestras, né, que é do conhecimento. A pessoa que, de repente, não estou falando da criança que toca piano, estou falando de algo mais intelectual. Que se tem um conhecimento, eu estou discutindo um assunto com a pessoa que tem aquela visão
Sim. Mas eu nunca estudei isso. Você quer ver um médium que era exatamente isso? Nikola Tesla. Vocês já viram? A história de Nikola Tesla é incrível, a história. Ele era um cara muito acima. E ele disse que boa parte dos inventos, das invenções dele, vinha na mente dele, em 3D, funcionando. E ele, às vezes, nem precisava fazer o projeto, ele já construiu o protótipo. Aí podem ver de duas formas. Uma pode ser inspiração de algum espírito que tem aquele conhecimento e que traga. Outra pode ser seu próprio conhecimento, porque não pense que quando a gente desencarna, a gente fica parado. Muitas vezes a gente tem projetos muito maiores lá do que aqui. E a gente já traz para dar continuidade. E a gente vê aí médiuns que trazem curas, novas vacinas, novas tecnologias, avanços na ciência, na social, porque teve aqueles médiuns que chegaram para transformar uma sociedade também. Então, a gente traz as coisas de lá também. Tem coisas que são nossas, que a gente já adquiriu, já conheceu, e às vezes a gente consegue acessar. E tem coisas que a gente é inspirado também. Às vezes até um colega que está lá, que está ainda no plano desencarnado, que está desenvolvendo o mesmo trabalho que eu estou desenvolvendo, implantando aqui, já estou desenvolvendo lá. Então, é bem interativo, né? E a gente pergunta, afinal, qual é o papel do médium? Na comunicação mediúnica, vamos pensar assim, na comunicação mediúnica. Porque ser médium é muito mais do que simplesmente ser intermediário. É possível, enquanto médium, fazer essa intermediação entre planos, mas ser médium é muito mais do que isso. O potencial é muito mais do que isso. Qual seria o papel do médium? Evolução é o que a gente ajuda, mas estou falando o papel dele na comunicação mediúnica. A evolução é o... Só, mas tem muita dúvida. Espera aí. Seria de filtrar e repassar a informação? Perfeito, filtrar. Ela trouxe uma coisa muito legal. Sabe? E sabe o que é esse filtro? É seu conteúdo anímico. É aquilo que você é. Esse é seu filtro. Eu posso receber uma comunicação mediúnica de um espírito extremamente agressivo, trazendo palavras de baixíssimo escalão, e eu simplesmente não transmitir isso. Chegar aí para dizer, olha, o espírito está com muita raiva. Ele está usando um palavreado aqui que eu não vou nem... Eu posso fazer isso enquanto médium consciente, né, que se apropriou da sua mediunidade, que tem controle absoluto sobre ela. Né, e você não vai fazer isso. Por quê? Porque você não é assim. Por exemplo, eu não me permito falar palavrão. Não existe no meu vocabulário um palavrão, uma palavra de baixo escalão, porque eu fui criada dessa forma. Né? Então, eu não consigo, está em mim. Ele pode falar o que for, ele pode pedir para mim me jogar no chão, eu não vou fazer isso, porque o controle é meu. Então, o filtro é perfeito. Perfeito. O que mais? Não? Nossa. Vamos lá, então. O médium é o intérprete, serve de instrumento de manifestação de espíritos que se encontram em faixas vibratórias diferentes. Então, ele está fazendo isso, mas ele filtra a comunicação e é o instrumento que vai permitir o espírito se manifestar, se comunicar, seja através da fala, seja através da escrita, né? Seja através de qualquer... ele está ouvindo ali e transcrevendo algo. E isso pode chegar de formas diferentes e o médium interpretar de formas diferentes. Por exemplo, eu posso ter, por exemplo, ser um médium audiente e ouvir como se a voz estivesse aqui, ó, na minha cabeça, dentro da minha cabeça. E tem médiuns que conseguem ouvir como se fosse com o ouvido físico, mas, na real, não é bem o ouvido físico, mas como se fosse o ouvido físico. Então, cada um vai receber a manifestação de forma diferente. Um vai ser mais racional, outro vai ser mais emocional, porque isso tem a ver com o quê? Com o médium. Se eu sou uma pessoa mais expansiva, se eu sou uma pessoa mais voltada para dentro de mim. Então, a mediunidade também vai se apresentar de formas diferentes no médium. O médium vai se manifestar de forma diferente. Veículo e filtro do pensamento.
ela falou, né? Eu vou filtrar, porque sou eu médium que controlo a comunicação. Sou eu médium que dou o limite daquilo que pode ser expressado ou não. Né? Embora exerça influência sobre as comunicações que transmite, deve ser fiel à comunicação recebida. Por que sofre a influência? Não é mente a mente? Mente do espírito com a mente, né, do espírito desencarnado, do comunicante, com a mente do médium. Não tem como não vir a comunicação carregada de algo que é seu, mas é algo seu que tem em comum com aquele espírito. Ele conseguiu sintonizar com você, porque ele achou em você aquele núcleo afetivo, carregado de emoção, que permite que ele traga a raiva, a tristeza, a mágoa, né? E todos os sentimentos que estão envolvidos ali, né? Naquele momento com aquela pessoa. Então, mas eu preciso ser fiel. Né? Eu vou trazer a comunicação da forma que o espírito, mesmo que esteja carregado um pouquinho dos meus sentimentos, daquilo que eu sou. Eu não posso distorcer a história dele, a partir daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Né? Eu tenho que trazer exatamente o que ele está querendo expressar. Ficou claro aí a diferença? Porque se eu começo a distorcer e a inventar uma história, ou então mudar ela da forma que eu acho conveniente, que esteja de acordo, eu estou fazendo o quê? Eu estou fraudando uma comunicação, algo que está vindo aí. Certo? Tá. Ela precisa perguntar, gostei. Pergunte. Para mim é muita dúvida que me surge, entendeu? Porque, assim, eu também, como a colega manifestou, eu acredito e gosto da teoria espírita, mas as minhas dúvidas são imensas. E quando trata da mediunidade, mais ainda. Porque, veja bem, a gente está vivendo num planeta. Sim. Um planeta Terra. Né? A gente sabe que não tem outro. Pode ter outros planetas, mas Terra só aqui. Não, o nosso orbe, que a gente chama Terra, é essa aqui, mas isso não impede de ter planetas muito similares ao planeta. Tem. Não, é isso tem que eu uns estou dizendo. exoplanetas aí sendo descobertos. O planeta Terra só é esse que a gente vive, certo? E a gente vê aí todo dia, toda hora, todo momento, o tamanho da degradação desse planeta. O tamanho do trabalho que se faz para extinguir os povos originários. Né? Como você mesmo citou, você é neta de indígena. Sim. Né? Eu sou de negros. Né? E tem índios também, mas mais distante. Então, assim, sabe, daí vem essa imensa dúvida para mim. O que os médiuns estão fazendo para que nada disso aconteça? Oh, meu Deus. Eu fico louca com essas coisas. Tadinha dos médiuns, a responsabilidade de consertar o planeta e o mundo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Gente, porque se não for mas deixa eu lhe falar, que é mais consciente, quem sabe? Deixa eu lhe falar uma coisa, mas isso não é um papel só, quer dizer, todos somos médiuns, isso é um papel individual de cada um. A transformação do mundo se dá através do quê? Da transformação individual, não existe outra forma. Certo. O planeta sozinho não vai mudar, porque nós que habitamos o planeta que precisamos mudar, certo? Outra coisa, não ache que o espírito está preso na Terra, porque encarnou aqui, você está aqui. O próprio Espiritismo disse, né? Lá na Bíblia fala, no Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é? A gente viu isso na vida espiritual. Nós temos, além das nossas esferas espirituais aqui no nosso planeta, vocês têm outros planetas, outros sistemas, cada planeta com suas esferas, né, espirituais e com sua realidade. No dia que isso aqui não tiver, não pense você, espírito imortal, que você vai deixar de existir porque o planeta vai ser extinto. Esse é um pensamento materialista, de achar, materialista no sentido de achar que a dinâmica da vida está só aqui. Se eu entendo que a dinâmica da minha vida não é só aqui, que eu vivo em vários locais, que eu sou um espírito, que eu posso estar orbitando por aí, na minha casa, na casa do meu pai, em várias casas, eu deixo de ter isso aqui. Agora eu fico pensando, né, se a gente vai acabar com o planeta acaba com a gente primeiro. Né?
Quem será que tem mais força? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta, só para a gente pensar. Eu realmente tenho dúvida, porque eu acho mas que a transformação nosso papel vai muito além. Com certeza, né? por isso que eu estou lhe dizendo. Mas, assim, é uma transformação de todos nós. E a gente ainda está na jornada, na caminhada. Infelizmente, a gente ainda tem muita desigualdade a níveis de consciência ainda muito grande. Mas a gente vai chegando lá, viu? Pronto. Deixa eu dar uma... Oi. Pois não. Olá, boa noite. Boa noite. Cheguei no finalzinho, mas surgiu uma pergunta aqui. Sim. Eu fui logo com o espiritismo, né? Entrei na mídia há muito tempo. E uma das coisas que fazem refletir, né? Dos pontos que eu gosto muito é esse autodesenvolvimento, né? Eu acredito que seja um caminho. O autoconhecimento, né? Conhecimento, que me aproxima muito, assim. Sim. Mas tem um ponto, né, que eu acho que agregaria, talvez, e aí posso estar falando de um lugar distante, ou colocando muita responsabilidade, né, mas como eu peguei o finalzinho da fala aí, essa dúvida, né? Como a gente está nesse processo, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, de se melhorar enquanto pessoa, para a gente fechar esse ciclo, né, a gente não deveria também, ou no espiritismo, ter aulas também sobre questões sociais, sobre questões históricas, porque eu vejo que há uma incongruência na hipocrisia. Isso em todas as religiões, né? Acontece, né? Uma pessoa que está acompanhando, está dizendo que é desenvolvimento, chega lá fora, é machista, mas isso faz a transformação individual que eu falo. Mas o espiritismo e a religião poderia oferecer, tipo, aulas ou cursos também? Deixa eu lhe falar uma coisa. Repita seu nome. Ian. Quando a gente estuda a fundo, tá, os princípios, tudo que rege o espiritismo, né, que se debruça sobre o Pentateuco, que vai atrás de uma vasta... A gente vai chegando a isso. Vocês têm 10 ciclos de estudo. E esses 10 ciclos vão trabalhar vocês de diversas formas. O ciclo básico está dizendo, o ciclo básico de espiritismo. A gente precisa apresentar esses primeiros princípios. Mas a transformação se dá, sabe quando? Quando a gente entende o que a gente está vendo. Quando a gente entende o que está fazendo aqui. Quando eu entendo por que eu quero me mudar, me transformar, e, a partir disso, eu começo a me debruçar sobre esses estudos. E isso vai lhe dar uma base para transformar. E não tem aula no mundo que eu vá dar se você não estiver preparado para ouvir. Se você não tiver. Então, se você entender tudo o que está sendo dito aqui e vai ser dito ao longo de mais 9 ciclos, você chega exatamente nessa transformação. Mas é preciso que você esteja preparado, porque tem pessoas que chegam no ciclo 10 e não entenderam nada ainda. Não conseguiram. Às vezes voltam de novo para estudar. Então, tem um tempinho. Vá seguindo na ULI para você entender o que eu estou falando. A gente não sai igual, de forma alguma. Vamos avançar aqui. Todos os homens são médiums, ainda que de modo desigual, e, frequentes vezes, inconscientemente, todos sofrem boas ou más influências dos espíritos. E, quando eu falo boas e más influências de espírito, pode ser encarnado também, viu? Encarnado e desencarnado, viu? Vamos pensar sempre assim. Vivemos entre uma multidão invisível que assiste silenciosamente e atenta aos atos de nossa existência e participa com pensamentos de nossos trabalhos, em nossas alegrias e dores. Por quê? Porque a gente tem pessoas nos acompanhando, sejam encarnadas ou desencarnadas, que estão conosco por afinidade mesmo. Porque se veem nesse mesmo local, que contribuem, né, têm a mesma forma de pensar, vibram da mesma maneira. Né? Existe a troca fluídica, né? No nosso campo, o campo que eu gero em mim atrai pessoas que geram campos similares, com fluidos iguais, vibrações iguais. Né? E isso é para encarnados e desencarnados. As duas. Né? Nós trazemos essas pessoas, esses contatos. Nós, médiums, somos responsáveis pelas nossas experiências, boas ou não, pelas pessoas que estão na nossa vida, encarnados ou desencarnados. Porque tem a ver comigo. Essas pessoas estão ali porque tem a ver comigo. Bom, então, existem médiums que a gente já falou, que são esses médiums ostensivos. Né? O que é um médium ostensivo? É aquele médium que tem uma habilidade visível
né, e evidente de intermediar o contato entre espíritos encarnados e desencarnados nas diferentes dimensões. São esses médiuns, por exemplo, que têm uma vidência, né, já desenvolvida, uma psicografia já desenvolvida, de uma forma clara, concisa, direta. Né? São esses médiuns que, por exemplo, produzem, como o Medrado, produz pinturas mediúnicas, certo? Então, são médiuns ostensivos. Você está ali, né, presenciando, independente de ser um tipo de mediunidade de efeito físico ou intelectual, está ali. Por exemplo, Chico trazia psicografias com detalhes de quem estava ali passando a comunicação para ele. Era um médium positivo. Ele dava nome, ele dava data, ele dava situações. Né? Então, esses são médiums bem... que você percebe isso. Oi? Eu não... Pega ali, por favor, um microfone. Porque assim não fica mais fácil de ouvir. O médium ostensivo, ele precisa desenvolver alguma habilidade ou ele já vem com isso? Já vem naturalmente essa habilidade. Você pode desenvolver a habilidade, mas você tem habilidades que vêm naturalmente. Por quê? Porque a mediunidade, gente, né, o médium vai desenvolvendo ela porque ela é uma aquisição evolutiva também. É uma aquisição evolutiva. Assim como o meu corpo evoluiu ao longo dos milênios para ser o que ele é agora, porque o meu corpo não é igual quando eu era na época primitiva. Não era diferente o corpo? O cérebro também era desenvolvido diferente. A mediunidade ela também acompanha, é uma ferramenta evolutiva. Então, você tem coisas, habilidades que você já vem trazendo e outras que você pode desenvolver também. Porque várias pessoas já me viram assim, mas eu não me vejo assim. Por que será, né? Vamos ver, vamos estudar um pouquinho na ULI, né, para você, de repente, conseguir ter a visão do médium que você é. Que você é médium, mas de que forma você poder perceber isso em você? Né? Temos médiums sensitivos e impressionáveis, são pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos, agora por aquela impressão, ela não vai visualizar, ela não vai ouvir, mas ela vai sentir presenças, sentir até muitas vezes captar o sentimento daquela pessoa, a vibração daquela pessoa. Então, a gente consegue, o médium sensitivo, ele tem a maioria de nós passa pela sensibilidade, mesmo achando que não, viu? Tem. A gente tem uma sensibilidade. É porque é uma coisa muito sutil que a gente acha que normalmente é nossa. E, às vezes, é o contato com outras pessoas, tá certo? Então, são esses tipos de médium. Então, vamos falar aqui, ó. O médium de efeito intelectual, vocês se lembram, né, que a gente falou da mediunidade, né, tipos de mediunidade intelectual e de efeito físico. Então, o médium, né, de efeito intelectual, ele recebe e transmite a comunicação inteligente. O espírito comunicante conduz o médium a uma certa elaboração mental, intelectual, ao transmitir a mensagem, e o médium é o intérprete das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. Então, ele vai interpretar e vai manifestar de formas diferentes, na escrita, na fala, né? Ou então na psicografia ou na psicofonia. Por quê? Esse efeito inteligente, né, ele se dá mente a mente do médium com a mente do espírito. Então, ele está ciente daquela... Lembra que o efeito intelectual, quem é o médium ostensivo que consegue perceber isso, ter essa interação, mas que as pessoas que não têm essa ostensividade toda não conseguem. Vendo o médium, vai ver ele escrevendo, vai vendo ele falando, mas não vai conseguir se tem um espírito ali, né, induzindo aquela escrita ou aquela fala, certo? Pode falar. Ô, Tânia, a minha pergunta, e, enfim, tem conexão com a pergunta que eu fiz primeiro em relação a conhecimento, né, o conhecimento que, enfim, vem de fora. Sim. Que às vezes você responde ou fala alguma coisa, você fala de onde eu sei isso, né? Veio uma inspiração. É isso. E aí minha pergunta é porque tem a foto de Chico Xavier e a gente, enfim, todo mundo, acho que entende aqui a história de Chico Xavier, como ele identificava os espíritos que estavam ali. Né? Enfim, essa mediunidade ostensiva dele era suficiente para identificar que eram outros espíritos. E as pessoas que recebem essa inspiração
transpõem, trazem, fazem alguma comunicação, ou como você tinha falado no início, naquela pessoa que tem uma mudança de humor e tudo mais. São as sensações do corpo, as né? As sensações do corpo, mas que ela faz essa comunicação, mas ela não entende, não tem a consciência de que é um outro espírito. Isso, são os sensitivos ou impressionáveis. Por isso que tem o ostensivo, que tem a certeza disso, porque Chico, o que acontecia? A pessoa estava ali e relatava para ele. E ele transcrevia aquilo ali e entregava a carta, às vezes, né, para a pessoa, para o familiar que estava ali, com todos os detalhes, certo? E tem aquele que vai sentir, mas ficar na dúvida, será que é meu, não é meu? Como é que é? Será que essa emoção, esse pensamento que chegou de súbito aqui, né, eu não consigo identificar? O sensitivo, impressionável, fica sempre com essa questão, certo? Mas comunica, né? Mas faz a comunicação. Mas aí é quando é um médium que está trabalhando. Aí você está falando ele expressando o conteúdo anímico, né, numa comunicação. Eu estou falando daquele que só percebe e às vezes nem comunica nada, só de sensitivo, ok? Fica na sensação, tá? E eu tenho um médium de efeito físico, que tem como característica, ele tem uma doação de ectoplasma abundante o suficiente para que o espírito se aproprie dessa matéria, porque a matéria é um fluido material, e com esse fluido ele consegue manipular a matéria densa. Por quê? Porque o espírito desencarnado, com o seu perispírito, ele não consegue pegar uma cadeira, não consegue levantar nada, porque ele passa, né? Ele vai passar. Ele não consegue, ele vai, a mão vai atravessar a cadeira, ele não vai conseguir. Então, esse fluido é que ele se utiliza para as manifestações de efeitos físicos. Então, médium de efeito físico. Aí ele vai produzir movimentos de corpos inertes, ruídos, voz direta, que é uma coisa interessante. Sabe o que é voz direta? Voz direta é quando a gente ouve o espírito diretamente falar e não passa pelo aparelho fonador do médium. É a voz dele mesmo. Ele se utiliza desse ectoplasma para produzir o som, né, no mundo material, certo? As curas também, então, efeitos físicos. Você está vendo a cura acontecer, né? Você faz uma cirurgia espiritual e a doença desaparece. Então, efeito físico. Todo mundo comprovou ali, exames e tudo, ok? Boa noite. Boa noite. Meu irmão ia fazer um concurso público. Sim. E a esposa dele, interessada, tinha uma amiga, uma senhora, que ela enxergava, ela via o que iria acontecer. E ela foi interessante, porque ela disse, ele vai passar. Ele fez a prova, voltou para casa, saiu o gabarito e o resultado do gabarito, ele falou, olha, a vidente estava errada, porque eu não fiz nem a pontuação suficiente para passar. Eu já sei que eu perdi, não preciso nem sair o resultado. Ela voltou para essa senhora falou para ela, ele vai passar. Aí, nesse concurso, todas as pessoas perderam. Ninguém conseguiu fazer a pontuação. Foi feito outra prova, e aí ele passou. A minha pergunta é, isso assim, essas pessoas, isso é mediunidade? Mediunidade de premonição. E essas pessoas têm esse poder de buscar uma informação que alguém pergunte a ela, assim? Alguém chega e essa informação chega a ela por alguém. Mas ela consegue ver, alguém de fato. Que... Você quer ver uma coisa interessante que aconteceu comigo? Há muitos anos atrás mesmo, eu negociava roupas, era sacoleira, né? Vamos dar um nome, sacoleira. Né? Ia minha sacolinha, botava no carro, ia batendo na porta. E eu comprava muito em Recife. Recife era o segundo polo de moda da época, né? E eu ia muito para lá comprar minhas mercadorias, minhas muambas, né? Botar na minha malinha e vir embora. E uma amiga minha, que era dona de uma das fábricas que eu comprava, chegou e disse assim, Tânia, a gente fez as compras todas, né? Eu ficava hospedada na casa dela, hoje eu vou visitar um cartomante muito famoso aqui em Recife, e o cara é assim, né? Nota 10. Eu peguei e fui com ela, né? Disse, tudo bem. Mas ela disse, você não quer, não? Eu falei, eu não. Nem espírito era na época, nada disso, né? Eu não. Eu lá perder meu tempo com cartomante, vou lá pagar cartomante. Vou não. Aí eu fico lá sentadinha, você vai lá, faz a sua consulta, eu fico lá fora. Tá bom. Quando eu estou sentada, o rapaz sai, era um rapaz bem jovem, clarinho, assim, com os olhos azuis, né?
ele sai para chamar a Vladir, olha para mim. Aí ele disse, entra, faz a consulta da Vladir, quando ela sai, ele olha para mim, quero falar com você. Eu disse, mas eu não quero falar com você. Não quero. Eu não vim para fazer consulta com você. Ele disse, eu sei que você não vem fazer consulta, mas eu tenho algo a lhe dizer. Mas eu não vou lhe pagar. Eu ainda brinquei com ele, porque eu não quero. Ele disse, não, mas você não precisa me pagar, não, entre. Eu quero falar com você. E foi muito interessante na época, né? Que ele falou da evidência dele de via a minha aura, que a minha aura era assim, assim, assado. E ele chegou e disse para mim algumas coisas que foram muito interessantes. Você tem 2 irmãs que trabalham na sua casa. Naquela época, na época das vaquinhas bem gordinhas, eu tinha babá, tinha empregada, tinha caseiro, né? E eu tinha 2 irmãs. Uma era babá e a outra era empregada da casa, né? Fazia minha assistente lá. Quando elas estão lhe roubando, quando você chegar, elas vão estar de mala pronta para ir embora, com medo de serem descobertas. Eu fiquei assim, né? Tudo bem. Outra coisa, seu marido vai ganhar em jogos de loteria. Ele nunca joga, mas tudo bem, né? E ela foi me falando. E outra coisa, ele vai fazer uma viagem pela empresa, uma viagem internacional para uma empresa. Eu falei, empresa? Na época ele estava trabalhando numa empresa, né? Ele trabalhava no Polo na época, né? Uma empresa que dá bem sucatona mesmo na época, né? Prometeram mundos e fundos para ele, ele foi parar nessa empresa. O que aconteceu? Eu disse, não tem possibilidade naquela empresa dele fazer uma viagem internacional. Resumindo, quando eu cheguei da minha viagem, as irmãs estavam de mala pronta. Depois foram embora, me largaram. Depois eu fiquei sabendo com a vizinha que viu que elas estavam roubando, colocando. A vizinha viu elas botando as coisas no lixo. Elas ensacavam as coisinhas lá de casa e botavam dentro da lixeira. Quando elas iam embora, pegavam o lixinho. E como a vizinha viu, elas ficaram com medo, foram embora. Tá? Essa foi uma. A viagem, ele foi convidado para trabalhar numa empresa que estava implantando na época, a planta, né? E ele foi para os Estados Unidos, ficou 6 meses, né? Acho que foi por 6 meses nos Estados Unidos, né? Sei que foi tempo, 3 meses, uma coisa assim. Foi para os Estados Unidos. Saiu daquela empresa que ele estava. A loteria, até agora, eu estou esperando que ele jogue para ver se eu fico rica. Ódio, mas tudo bem. Tá. Aí vê que ser rica não é a minha, né, dessa encarnação. Diga. Boa noite. Pode falar. Não necessariamente, porque a evolução ela não acontece. Vamos pegar o exemplo que o amigo deu de João de Deus. Alguém aí falou. Porque a evolução ela não acontece justinho do aspecto ético e moral com o aspecto intelectual e com os potenciais mediúnicos. Eu ainda disse aqui que a Adenauer fala para a gente que a moral não é da mediunidade, a moral é do médium. Então, às vezes, elas não se desenvolvem assim parelhinhos, não. Tem muito médium aí tocando terror, tá bom? Pois não? Aqui primeiro. Tânia, boa noite. Boa noite. Uma dúvida. O médium, ele consegue estabelecer um contato sempre com o mesmo espírito? Ou o espírito escolhe sempre o mesmo médium? Eu acho que assim, não dá para dizer que é sempre assim ou sempre assado. Eu acho que a gente pode ter, sim, contato mais de uma vez ou várias vezes com as pessoas que tenham, né, interesse também em estar se comunicando com a gente. Né? Ou pode ser que tem pessoas que você gostaria de estar se comunicando e não consegue. Né? Então, não tem como eu dizer assim. Mas é possível você estabelecer contato mais de uma vez, sim, com o mesmo espírito. É possível. Viu? Obrigada. Outra coisa, a faculdade mediúnica ela pode ser desenvolvida também. Eu falei. Ela pode ir se desenvolvendo. Ah? Então, vou dar um andamento aqui. Pode? Mais alguém? Desculpa. Boa noite. Meu nome é Marcela. Eu fiquei com uma dúvida com relação à comunicação. Se depois o médium escuta a voz do próprio espírito, então seria um efeito físico, né? Não. Para ser efeitos físicos, não é só o médium. Todo mundo escuta. Isso. O médium que recebe a comunicação, ele receberá sempre como um pensamento ou ele pode escutar a voz? Pode escutar a voz. Então, seriam duas possibilidades de comunicação? De que uma ele vai perceber essa comunicação. Ele pode ser mentalmente, aqui só, vindo pensamento, exatamente. Como também pode perceber ele como voz. Aí depende do médium. Mas se só ele escutou, é intelectual, não é físico, ok?
Só complementando o que ela falou, mas no caso de Chico Xavier, é Emmanuel que se comunicava com ele sempre, né? Então, no caso dele... Sim, mas Chico é uma coisa bem específica, Não, né? sim, Ele tinha um propósito muito específico, né? Fez toda aquela obra dele, mas isso escreveu pode acontecer todos. com qualquer outra pessoa. Pode, né? Assim, não sei se com a dos mortais, ainda no processo mediúnico, ainda muito embrionário, né? Ainda tem essa. Mas aí são pessoas, notem que eles tinham um propósito e um muito determinado. Certo. Né? Nas suas obras, nas suas realizações, que demonstram que eram espíritos que vieram com um propósito muito certinho. Tá? Então, e tem as pessoas que acompanharam eles dentro desses projetos, viu? Ele está me mostrando o tempo. Deixa eu voltar. Deixa eu voar aqui um pouquinho. Então, só para a gente lembrar os tipos de médium, né? São os audientes, então. Médiuns audientes são aqueles capazes de ouvirem as vozes dos espíritos e também os sons próprios do plano espiritual de forma clara e inequívoca. Então, não é só uma pessoa falando, mas os sons do plano espiritual, né? Que tem toda uma vida lá, toda uma dinâmica, né? Então, muitas vezes, eles ouvem sons da natureza, sons, né? Outros sons, certo? Videntes, os médiuns videntes são aqueles com capacidade para captar imagens do mundo espiritual, ambientes ou espíritos. Então, a mediunidade de vidência não é só para ver uma pessoa desencarnada, não. Às vezes você tem o contato, você consegue ver essa realidade espiritual, né? O local, né? Objetos. Então, não é só falar com pessoas. Podem visualizar com os olhos físicos ou através da imagem projetada em sua consciência. É como se ela estivesse vendo com os olhos físicos, mas ela está vindo o quê? Mentalmente, né? Através da mediunidade, certo? É rara e intermitente. Não é que a gente fica o tempo inteiro vendo o espírito, não. Quem é vidente, gente, acha que é assim, ó, o tempo inteiro, não. E Adenauer brinca também, que diz, desconfia daquele que vive vendo o espírito o tempo inteiro. Tem alguma coisa que não tá certo. Então, tanto a gente está vendo, como pode não estar vendo. Né? E nem sempre a gente, mesmo querendo ver, consegue ver. Vamos lá. Psicofônicos ou médiuns falantes. Recebem comunicação dos espíritos através da fala, ou seja, produz a comunicação oriunda de outras consciências, de outras pessoas. Né? O órgão da fala do médium é utilizado pelo espírito. Né? Ela pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Eu posso ter médiums assim, consciente. O que é um médium consciente? É aquele que, durante toda a comunicação, está ativo. Ele está vendo tudo, ouvindo tudo, passo a passo, sentindo, percebendo o sentimento. Ele está consciente de tudo, ele lembra de tudo. Ter essa consciência e essa lembrança do momento mediúnico da conexão. O semiconsciente é aquele que lembra de partes. E, às vezes, de outras partes, assim, como se fossem flashes, às vezes. Ele não lembra de todo o contexto. Ele sabe que teve a comunicação e lembra de determinados pedaços da conversa. E aquele que é inconsciente, aquele que não lembra. Passa todo o evento mediúnico, toda a comunicação, e, quando ele volta do transe mediúnico, ele não lembra absolutamente de nada. Isso significa que ele não vai ficar inconsciente, está sem domínio? Não. Tanto é que o evento mediúnico ele tem uma duração. De repente, né, a gente toma de novo, né, mesmo que às vezes eu esteja mais desequilibrada, você não consegue manter uma conexão mediúnica o tempo inteiro. Ela volta, né, porque o controle sempre está no médium, na realidade. Não, você pode desenvolver. Você pode desenvolver. Por exemplo, a gente aqui tem, eu vou falar depois das reuniões mediúnicas aqui, a gente tem uma que é o desenvolvimento mediúnico. Né? A gente pode fazer estágio nos campos, né? Campus 3, campus 4, campus 5, que é desobsessão à distância, desobsessão presencial, cura. A gente tem, enquanto aluno da ULI, deixa eu só terminar esse slide ali, ela está pedindo ali, ó, microfone. E os psicógrafos ou escreventes, né? São os médiuns que permitem que um espírito exerça influência sobre a sua mente, para que transmitam a comunicação através da escrita. E aí é bem interessante que a gente não tinha o médium consciente, semiconsciente, inconsciente. Aqui eu já tenho o médium mecânico, é aquele que praticamente a mão anda como se ela estivesse sozinha, né? E não tá, o médium não está captando a mensagem e transcrevendo. A mão vai indo, é quase como o espírito comandando o aparelho motor diretamente, né? Com muito pouca influência do médium, ou quase não.
E pode ser intuitiva, né, que é aquela que você recebe, né, percebe essa comunicação e transcreve, ou semimecânica, que passa pelo médium, mas, ao mesmo tempo, né, existe uma influência muito grande da escrita, porque, às vezes, inclusive, muda, né, a caligrafia. Né, então, é bem isso. Pode falar. Quando você falou ali do consciente e do inconsciente, eu tive um amigo uma vez que ele era evangélico, ele cresceu na igreja evangélica, tudo direitinho. E aí a gente tinha uma conversa, eu nunca fui da igreja evangélica e nem da afrodescendente. Só que numa conversa ele falou, porque assim, eu fiz esse comparativo, que quando na igreja evangélica, eles recebem o Espírito Santo. E no caso da religião afrodescendente, eles recebem os orixás. E aí eu fui perguntar isso para ele, eu questionei para ele, mas aí eu falei, né, para mim é a mesma coisa, uma ofensa para ele. E ele fez assim, não, porque o Espírito Santo, quando ele toma posse da gente, no caso o Espírito bom, né, na visão dele, o Espírito bom, quando toma posse da gente, deixa você consciente. Então você recebe o Espírito Santo, mas sabe o que está acontecendo. Já na igreja afrodescendente, não. A pessoa, quando toma posse do orixás, fica bem inconsciente. Esquece, fica inconsciente. E aí, na verdade, eu não sei nem se... Não é comparando as duas, mas essa questão da consciência, no caso do médium, tem a ver com a evolução do espírito? Não, eu acho que tem a ver... São formas... primeiro, vamos pegar. É tudo espírito. O que o Espiritismo entende? É tudo espírito. Seja com o nome de orixá, seja com o nome de Espírito Santo, seja como for, é espírito. E é uma manifestação mediúnica. Agora, cada religião, né, tem uma forma de expressar isso. E, por exemplo, no candomblé ou na umbanda, são conexões muito fortes, realmente. Né? E o médium... ele fica, de fato, inconsciente. É como se aquele espírito tomasse completamente, né, não entra no corpo, mas tivesse o controle absoluto durante aquele tempo. Mas é a forma que ele se manifesta. Aqui a gente faz comunicações nas nossas mediúnicas conscientes, totalmente conscientes. Pode ter um médium semiconsciente aqui? Pode ter um médium que é inconsciente? Sim. Mas todo o nosso desenvolvimento aqui vai ser para que ele se torne consciente e aproveite essa comunicação o máximo possível. Pode sim. Pronto. Oi. Gente, eu vou só precisar segurar um pouquinho as perguntas, senão eu não vou conseguir dar seguimento, tá? Depois, qualquer coisa, no finalzinho... Não, tem outra pessoa lá pedindo lá. Só um momentinho. Outra pessoa que pediu primeiro ali. Oi. Boa noite. Oi. Me chamo Carol. Oi, Carol. Eu tenho uma dúvida sobre a mediunidade de psicografia. Como é que o médium consegue identificar que, de fato, é um espírito ali influenciando, ou que é só o conteúdo dele e que, por alguma condição, ele está ali fazendo aquela escrita? E se, dentro disso, o que o médium sente no corpo físico tem alguma influência? Por exemplo, antes de fazer uma psicografia, sentir como se fosse uma sensação de ansiedade, o coração dispara. Tá. Deixa depois... Isso tem um slide lá na frente, ok? Qual foi a primeira pergunta mesmo, quando vocês emendam duas? Se o médico consegue identificar. Certo. O conteúdo é dele, tá. Isso é uma coisa que a gente falou no começo, a gente sempre tem essa dúvida, mas sabe como é que a gente consegue perceber? Primeiro, se autoconhecendo, entendendo quem você é, entendendo seus limites, entendendo seus sentimentos, suas sensações. Que daí, conforme essa comunicação chega, existe essa conexão, você começa a identificar, olha, isso não é uma característica minha. Eu posso até ter um sentimento desse momentaneamente, mas não é minha característica, entendeu? Então, é o estudo, é o conhecimento do que é a mediunidade e o autoconhecimento, certo? É a busca de si mesmo. Pode? Depois, qualquer coisa, viu, gente? Se eu não conseguir dar conta de todos, a gente fica ali no foyer um pouquinho, converso com vocês no finalzinho da aula. Vamos lá. Inspirados são médiuns que recebem em sua consciência ideias diferentes da sua. Neste caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que foi sugerido devido à sua sutileza. É o que o amigo falou aqui. Eu estou sendo inspirado por alguém. Né? A gente não fala, fulano me inspirou, a gente não diz isso? Nós temos figuras que nos inspiram, muitas vezes, para diversas áreas da vida. Pois é, os espíritos nos inspiram também. Sensitivos ou impressionáveis possuem a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos nos ambientes.
Então, a gente consegue perceber isso, né? Através dessa energia, desse campo, né? A gente vê a vibração, sente que tem alguém ali, ou ninguém nunca teve a sensação que parece que tinha alguém do lado que virou e não tinha ninguém. Nunca? Eu acho que sim. Vamos lá. Curadores. Os que têm o poder de curar doenças físicas, mentais e espirituais, ou de aliviar os males com auxílio dos espíritos, através do uso de fluidos especiais do médium e do espírito, que estão ali trabalhando em conjunto. Mas essa cura também pode ocorrer sem auxílio dos espíritos. Pode ser algo totalmente anímico, né? Por exemplo, uma rezadeira, uma benzedeira, muitas vezes tem espírito trabalhando. Pode ter alguém ou não. Porque eu sou capaz de produzir esses fluidos de cura, de emanar essas vibrações de cura. Nós fluidificamos a água, não precisa os espíritos fluidificarem. Através do quê? Da doação dos nossos fluidos, ok? Sonambúlicos ocorrem após dormir, entram em estado sonambúlico e estabelecem contato com espíritos, expondo o que vê, ouve e sente, né? O sonâmbulo, né, ele anda e faz como se tivesse acordado, né? Então, o sonambulismo ele pode iniciar de forma anímica, porque é um potencial nosso. A gente viu, né, libertação parcial do espírito, não viu? Nós desdobramos toda noite, né? A gente afrouxam-se os laços que unem o corpo espiritual ao corpo físico e nós damos as nossas voltinhas. Pode ser bem pertinho, pode ser mais longe, aí depende do potencial já de cada um. Não é verdade? Se eu posso fazer isso, eu posso ter uma indução de um espírito para que esse desdobramento ocorra, então ele é mediúnico. Eu posso desdobrar sem a presença de ninguém, então ele é anímico. E ele pode iniciar de forma anímica e no plano espiritual ter contato com outra pessoa, ele se torna mediúnico. Porque está tendo contato entre um espírito que está desencarnado e outro encarnado. Pois não. Boa noite. Em relação aos curadores, tem tempo. Vai ter algum módulo em relação a isso? E como isso é trabalhado para que seja, para que tenha a questão da neutralidade, de não trazer energia para si? Não tem um módulo no básico, não tem. Certo? A única coisa que eu posso dizer é que todo o trabalho de boas vibrações, de boas doações e de você ter o cuidado com você parte de você. De conhecer como essa mediunidade funciona, conhecer qual é esse mecanismo, né? Você fazer seu esforço de melhoria pessoal, de elevar suas vibrações, é um esforço todo seu. Não tem um módulo aqui para dizer. Mas assim, você vai ter várias aulas, ciclo 2, você vai ter aula, que são aulas, inclusive, importantes para você aprender, poder fazer estágio no passe. Você tem aulas no 3, também, que vão falar isso. Então, você vai ter várias aulas que vão preenchendo, vamos dizer, essas lacuninhas, mas não é um módulo sobre isso, certo? É? Oi. Posso ir? Roberto, eu vou... Você está me deixando meio... Tá? Pronto. Por favor, segurem esse espírito. Hoje ele está demais, gente. Calma. Eu tenho 20 minutos ainda, tá? 20 minutos, né? É. Vocês também me ajudem, por favor. Intimidade tem uma hora que é uma droga, viu? Vamos lá. Arte. Apresentam habilidades específicas na música, na poesia, na pintura e outras habilidades ligadas à arte. Os médiuns de pintura são denominados médium de psicopictografia medrado. É um exemplo. Um exemplo muito conhecido, Mozart. Mozart dizia que, quando ele estava concentrado, sozinho, que as músicas, né, como é que chama? Partituras, né, as notas, chegavam a ele, na mente dele, sem nenhum controle dele. E ele criava, né, aquelas sinfonias maravilhosas, né, incríveis. Então, ele fala, então, é um exemplo. São dotados de faculdades e aí de materialização. São dotados de faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, lembram? Através da doação de ectoplasma do médium, né? Fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado, um objeto qualquer do plano espiritual, certo?
não provenientes do manto físico tornam-se visíveis e tangíveis. Então, de repente, aparece aqui um vaso que não é de materializar de um lado para materializar no outro, é do plano espiritual, existe lá. E esse ectoplasma é que vai tornar esse vaso visível, assim como a pessoa. Certo? Então, aí é o espelho de Kate King, né? Que... Ai, meu Deus, que estudou ela... William Crookes, né? Que fez o estudo dela, de pesar, medir. Né? Então, é isso aí, materializa. É médium de... Médium de transporte, são médios que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais, como normalmente são objetos menores, né? Como flores, frutos, joias, enfeites e outros objetos aí de pequeno porte. Então, quando eu trago do exterior para o ambiente, chama porte. Quando eu levo para fora, é transporte. Aí tem essa médium aí. Como é que é o nome dela? Oi? Eu acho que é Elizabeth, se ele tem um nome francês, que ela conseguiu fazer o transporte dessa planta aí. Acho que é 1,60 m que tinha essa planta aí, que normalmente são pequenos objetos, mas ela transportava objetos maiores, né? Médium de translação ou suspensão, ou tom de levitação, que a gente chama. Médium apto a produzir a translação de objetos do espaço ou sua suspensão sem qualquer ponto de apoio. Alguns podem elevar-se a si próprios. Não é que ele não tenha um ponto de apoio visível, mas o ectoplasma que ele está ali, se utilizando, o espírito está se utilizando para elevar o médium, né, para elevar os objetos, né, como eram as mesas girantes. Né, ele está ali levantando uma cadeira, como uma pessoa que levita, como Carlos Mirabelli, que eu falei, né, que levitava mesmo, ele suspendia o corpo dele. Certo? Vamos falar um pouquinho da comunicação mediúnica. Para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições. É assim, eu vou me comunicando a hora que eu quero, o espírito chega e se comunica comigo do jeito que quer. É bem isso. Aí ele traz o que eu trago assim. Depende da vontade consciente ou não, tanto do médium quanto do espírito. Porque essa conexão, às vezes, ocorre de forma inconsciente para ambos. Às vezes eu estou andando lá, estou num barzinho, né, lá, nem estou pensando em nada, não estou vendo nada, não estou me conectando, e alguém está ali comigo, às vezes, compartilhando o mesmo sentimento, a mesma vibração, e acaba que conecta. Oba! Né? Eu tenho aqui a Albertino, eu vou aprender. Albertino chega e diz assim, poxa, é uma companhia boa, agradável, né? Eu vou começar a vir com o Albertino beber umas de vez em quando também. Então, pode acontecer, né, sem até o sentido de querer obsediar nem nada, mas as conexões acontecerem. Depois a gente vai falar isso bem na obsessão. Afinidade e sintonia entre espírito e médium, eu acabei de dar, né, um exemplo. Né? Às vezes é um sentimento. Né? E também a necessidade dessa comunicação para trazer, seja lá qual for a mensagem, né, que tem algum objetivo. Certo? Então, é preciso aí um acordo. E aí a gente volta aí para falar das sensações. Lembram disso? Vocês viram isso na aula de mediunidade, né? Esse gráficozinho que está mostrando aí a expansão do perispírito, do espírito comunicante e do médium, né? Onde o campo, um entra no campo do outro. Isso que diz o campo, o espírito, deixa o espírito entrar no seu campo. Esse campo nosso aí, que é a expansão do perispírito. Eles fazem uma troca de fluidos que normalmente são compatíveis, por isso que essa comunicação também ocorre, essa conexão ocorre, e ele transmite aí a nível de pensamento, as ondas do pensamento que são captados, primeiro pelo centro de força chamado coronário, que está no topo da cabeça, né? Depois ele é captado aqui dentro por uma anteninha que a gente chama de pineal, que vocês vão estudar bem aí a partir do ciclo 3 e 4, né? Que capta isso. Né? E quando essas ondas chegam e começam a reverberar ali dentro, né, no nosso cérebro, ele vai ativando áreas do cérebro onde o médium já tem predisposição a desenvolver uma psicografia, vai para a área motora, né, ou vai para a área da visão, vai ser uma vidência, e isso tem uma série de efeitos no corpo, sensações no corpo, taquicardia,
certo? A sensação de que a cabeça está estalando a cabeça, parece que o corpo está inchando, certo? As mãos ficam frias, as pontas dos dedos, dos pés, você fica com sudorese às vezes, né? Várias sensações que o médium tem durante o contato, essa conexão mediúnica em todos os níveis, todo tipo de medicação, né? É claro que a gente sempre fala na aula de mediunidade, primeiro se certifique que não tem uma corrente de ar, quando o condicionado está frio, vai no cardiologista, para depois ninguém dizer, né? Desencana por um ataque cardíaco, mas a Tânia disse que era mediunidade, o Roberto falou que era mediunidade. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter esse olhar para o corpo físico também. Então, são várias as sensações. Boas partes dessas sensações têm a ver com o médium, é anímica dele, que às vezes passa pelo medo, passa pelo inusitado, pela falta de conhecimento. Tá? E tem sensações que são mediúnicas mesmo, justamente por conta dessa conexão aí, desses campos, por essa troca fluídica aí, né? Por essa troca de pensamentos, né? Mente a mente, emoção com emoção. Né? Então, existem essas sensações aí, que são mediúnicas. Então, quando a gente para e pensa em sintonia mental, a gente precisa lembrar o seguinte, que o nosso corpo possui uma vibração energética grande. Vocês concordam? Nosso corpo vibra, é energia que vibra, moléculas que vibram. A gente olha tudo muito assim, sólido, mas não é bem assim. Né? Como a vibração é constante, vibramos em uma determinada frequência, certo? Nosso padrão vibratório determina nossa frequência e as nossas sintonias, ou seja, as pessoinhas com quem eu vou me conectar, tanto desencarnadas como encarnadas, ok? Então, vibramos numa determinada frequência, a vibração é o conteúdo que carregamos no nosso dia a dia. Todas as nossas experiências, todas as nossas percepções, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, né, que a gente coloca em todas as experiências dessa vida e de tantas outras vidas. Olha que a gente já viveu, foi vida. Já passou por muitas experiências. Né? Então, a gente tem muito conteúdo. Então, a grande pergunta é qual a qualidade que você vibra? Essa é a primeira pergunta que eu faço para mim mesmo. Que qualidade é essa que eu estou vibrando? Quem é a Tânia? Como ela pensa? Como ela se manifesta no mundo? Como ela se porta diante das pessoas? Como ela encara a sua vida, as suas conquistas profissionais, afetivas? Aí, tudo isso interfere. Né? Porque, só lembrando, né, que a sintonia vibratória tem a ver com os meus sentimentos e que a afinidade mental tem a ver com os meus pensamentos. Certo? Então, a comunicação acontece por meio da ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a estas duas condições. Como eu penso, como eu sinto. Deixa eu ver. Todas as manifestações da natureza e da vida se resumem em vibrações, mais ou menos rápidas e extensas, conforme as causas que a produzem. Tudo vibra no universo, a luz, o som, o calor, a eletricidade, os raios químicos, os raios catódicos e as ondas hertzianas, e etc. Isso é de Leon Denis, que escreveu isso, acho que Leon Denis é século XIX ou XVIII, eu nem me lembro agora. Certo? Ele já falava disso e tantas outras coisas. Né? Então, só para a gente achar. Oi? Não, foi o livro. A publicação do livro. A publicação do livro. Isso aí é o autor e a publicação. Né? Depois está lá no finalzinho as referências. Então, o Dom Vaz nos traz o seguinte, então, só para a gente fechar essa questão aí de afinidade. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando de médiums que se assemelhem no modo de pensar ou agir, concorda? Se tem a ver com meus pensamentos e os meus sentimentos, com quem eu sou, então é isso. Através da sintonia psíquica ligam-se energeticamente aqueles que possuem
fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Isso é a mesma coisa que dizer: ninguém está na sua vida, ninguém chega até você ou se conecta com você que não tem a ver com você. E aí, Tânia, como eu sei... Olha a perguntinha boa essa aqui. Ó. Assim, lá na questão 464 do Livro dos Médiuns, a pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Como é que será que eu consigo identificar isso, gente? Como eu identifico? É só pensar nos encarnados, gente, um pouquinho. Só pensar nos encarnados. Conteúdo, verificar conteúdo. Vocês concordam? É o conteúdo do que chega. Um bom espírito que está trazendo boas mensagens, boas inspirações, jamais vai sugerir algo que prejudique você ou qualquer pessoa. Não é verdade? Então, o conteúdo, a qualidade daquilo que chega é o que vai definir. Né? Estudai-o. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. E aí a gente precisa também ter o quê? Uma convicção do que é o bem, né, ou não. Do que é adequado, do que não é adequado. Então, a gente vai verificar como o espírito se apresenta. Sim, mas você vai sair daqui cheio de dúvidas, sinto-me lhe informar. Você vai sair daqui fervilhando. Só um pouquinho. Então, deixa eu só finalizar aqui. Então, a gente vai observar como o espírito se apresenta e o conteúdo da comunicação e como é o sentimento e as sensações que eu tenho. Porque vai chegar em você também através de sensação, algo que, poxa, não foi legal. Né? Ah, é porque eu me arrepiei? Não, porque às vezes pode ser que esteja frio mesmo, pode ser que eu não. Né? Então, tem que ver, mas assim, como eu vou sentir isso? Né, no meu corpo, né, como o sentimento que chega até mim, eu estou aflita, como é que é, eu estou com raiva, sabe? Por aí, fale. Eu não vou tirar suas dúvidas hoje, eu sinto muito. Não. Meu papel é botar um monte de dúvidas, sabia? Nem precisa você tirar, eu vou continuar com elas todas, mas... Não, você não vai continuar, você vai pesquisar. Compartilhar. Compartilhe, certo? Então. Porque, por exemplo, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Você sabe que isso é um discurso, filosoficamente dizendo, que existem alguns valores que são absolutos. Esse discurso de que nem tudo que é bom para mim, para você, não me parece muito, não. Existem valores absolutos e que nós somos capazes de entender de um senso comum o que está adequado ou não. Existem valores, a honestidade é um valor absoluto. Ser desonesto é muito fácil você identificar. Ah, mas para mim é certo roubar. Pode ser que para você não é. Se fosse assim, João de Deus não teria se mostrado o que se mostrou depois de tanto tempo que tanta gente acreditou e seguiu. Mas a gente já falou lá na frente esse aspecto. Foi um aspecto moral dele. Sim. De um espírito que está lá em evolução. Sim, mas... Né? Mas... O que foi bom para ele e para várias pessoas durante tanto tempo desmoronou de uma hora para outra. Mas aí você está indo por um outro lado, que não é o lado que eu estou falando. Existem valores que é absoluto. A gente sabe que o que ele fez não é no seu valor. Foi correto? Correto. Ele fez correto. Não, eu estou dizendo, correto o que você está afirmando. Valor absoluto. Mas, né, a gente reconhece isso. Transmitir. Mas aí foi outra coisa. Durante muito tempo, valores que para as pessoas... Não foram valores que ele transmitiu. Ele curou pessoas que estavam no desespero. Então, ele curou pessoas. Ele não transmitiu valores. Ele fez o ato de curar. Valores são outras coisas. Mas aí é uma outra... seguidores, Tânia. Sim, mas Hitler teve seguidores. Quem tem seguidores passa valores, princípios. Mas esses valores não significam que são bons valores. Bom, aí é outra conversa. Bom, continuo com suas dúvidas. Vamos lá. Bom, como é que a gente vai fazer o desenvolvimento aí da mediunidade? Uma vinculação a grupo de desenvolvimento sério, que traga um estudo, que tenha seriedade no que está fazendo, que tenha base.
Ah, pode ser um grupo espírita? Pode, mas pode ser que a pessoa não seja espírita. Isso não significa que não existe em outro lugar estudos mediúnicos, né, sobre a mediunidade que vão contribuir para o desenvolvimento do médium. Existem. Como existem também os que não são sérios. O estudo e o conhecimento são bases fundamentais. Equilíbrio psicológico do médium. Muitas vezes ele tem tantas questões, que não é o mediúnico que vai fazer terapia. Não é pode até ser terapêutico, porque ele te ajuda no autoconhecimento. Mas muitas vezes a pessoa precisa procurar ajuda profissional mesmo, para se equilibrar a mediunidade, para conseguir, né, dar andamento. Educação da faculdade mediúnica, familiarizando-se com as técnicas do processo da mediunidade. Aquilo que eu entendo, que eu compreendo, eu não temo. Se eu sei o que é esse sentimento, eu sei o que está acontecendo, eu sei que eu estou no controle, eu, enquanto médium, entendo o que é o mediúnico em mim, pronto. Esse medo vai se dissipando. Aí eu me lembrei de um amigo que não dormia no escuro, não andava pela casa. Quando eu saía acendendo as luzes todas, como o espírito não fosse aparecer, né? Porque espírito não é porque tem luz que não vai aparecer, né? Mas, assim, há quem diga que eles gostam, inclusive, de luz, né? E a gente vai... hoje eu faço isso. Eu acordo com tudo escuro na casa, vou no banheiro, bebo água, desço e subo. Eu não tenho mais esse medo, porque eu entendo o que acontecia comigo. Sintonia com bons espíritos para orientações e inspirações. É porque a gente acha que a gente só se conecta com coisa ruim. Gente, a gente se conecta com boas pessoas também. Na nossa relação no mundo, a gente tem boas pessoas que convivem com a gente aqui, pessoas não tão boas, pessoas mais confusas, pessoas que mais atrapalham do que ajudam. No plano espiritual é a mesma coisa. Então, a mesma coisa. Certo? Bom, vamos falar um pouquinho de reunião mediúnica. O que é uma reunião mediúnica? É um grupo que promove justamente esse intercâmbio aí entre os dois planos, entre estar encarnado ou não. Nós temos alguns tipos de mediúnica, tá? Mas elas são sempre realizadas por encarnados e desencarnados. Eu tenho uma equipe espiritual, uma equipe encarnada, ok? Tem por objetivo o esclarecimento, o diálogo e o auxílio. Então, tem vários objetivos as mediúnicas. Kardec classificou dessa forma, inicialmente lá, como frívolas, que eram aquelas reuniões muito no contexto inicial, de brincadeira, de fazer perguntas do cotidiano para os espíritos, nada muito instrutivo ali e tal, naquele momento. E experimentais, que é a mediúnica que a gente vai vivenciar aqui, uma mediúnica experimental, a mediúnica do básico, onde a gente vai experimentar e experienciar, esse nosso potencial mediúnico, se tem, não tem, como é que é. Então, experimental. E as instrutivas, que trazem mensagens com conhecimento, mensagens de elevação moral, mensagens de estudo, por exemplo, lá no ciclo 4, que a gente vai se encontrar, que eu trabalho no ciclo 4, eu coordeno, sou coordenadora geral do 4, nós temos reuniões mediúnicas toda a aula, onde os espíritos vêm falar sobre os conteúdos da aula a partir de suas experiências. Isso é uma reunião instrutiva. Certo? Vamos ver os tipos. A experimental, que eu falei. A de desenvolvimento, que é, aqui na casa, nós temos... experimental, nós temos nos ciclos várias experimentais e várias instrutivas, certo? Que a gente vai ir de acordo com cada ciclo. O desenvolvimento é o que a gente chama de campus 2, que é o campus de estágio, onde os alunos da ULI, depois de terem pré-requisitos, ter feito, por exemplo, o passe. Ele não ingressa nas mediúnicas sem ter feito primeiro o campus 1, que é o passe. Depois ele pode ir para o campus 2, que é o desenvolvimento da mediunidade. Isso significa que eu vou sair de médium de lá, não ostensivo, não, gente? Mas você vai aprender a entender a mediunidade em você, vai entender o caminho, vai entender a jornada, vai entender que essa mediunidade ela vai aflorar na medida, muitas vezes, da necessidade do próprio médium. Então, é o campus 2. A gente tem 2 turmas, na terça e na quinta, do campus 2. Desobsessão presencial e à distância. A presencial é a que ocorre quarta-feira aqui, tem quarta à noite e tem sábado à tarde também,
que é sábado à tarde, tem um tema muito voltado à família, às questões de família. Tem a palestra, sempre tem a palestra aqui, a doutrinar, né? Que vem, que fala, que já começa o trabalho aqui mesmo, no salão, a partir da palestra, e depois a gente vai para o salão, onde vai fazer a parte da desobsessão, o passe, né? O passe que vai fazer a atração aí do campo, certo? E a distância é de ficha. Quando o paciente marca uma entrevista aqui, ele preenche uma fichinha. Antes de até mesmo dele começar o tratamento, essa fichinha sobe para a mediúnica de desobsessão à distância, onde os médiums normalmente desdobram, vão à casa, percebem o campo da pessoa e trazem as questões, né, que estão ali envolvidas, e isso volta depois de novo para o acolhimento, se eu não me engano, né? Volta para vocês? A fichinha está voltando? Volta, e a partir daí são prescritos os tratamentos, certo? Estou falando ali porque os dois trabalham no acolhimento aqui, certo? Cura, nós temos aqui o campus 5. Então, campus 3, a distância, desobsessão. Campus 4, presencial, cura. Né? É às sextas-feiras, aqui, acontece a cura, vem aqui a palestra novamente, vai para o salão receber o passe de cura. Certo? E produção de mensagens instrutivas, que a gente vai ver aí pelos ciclos, várias mensagens, né, de pontos de vistas aí diferentes. Então, a gente tem várias mediúnicas, fora outras mediúnicas que a gente tem. Mediúnica da ULI também faz, mediúnica do lar de idosos, né? Tem várias mediúnicas na casa aqui. Então, vocês vão ter muitas oportunidades. E de produção artística, por exemplo, como a psicopictografia, que a gente também vai ver aqui. A gente vai passar pelas experiências de psicografia, de efeito físico. Como é que acontece no plano físico, né? Nós temos dirigentes da reunião e um substituto. Normalmente, você tem 2 coordenadores, né? 2 ou 3 coordenadores da mediúnica. Né? Médiuns ostensivos de psicofonia, psicografia e evidência, que vão, muitas vezes, dar as comunicações, vão fazer o diálogo com o espírito que chega em desequilíbrio, triste, trazendo suas questões. Os médiuns esclarecedores, também chamados dialogadores, ou a gente usava muito o termo doutrinador, quase nem usa, né? Porque doutrinar parece que você quer impor ali para a pessoa, né? Então, aqui a gente usa muito o diálogo, né? Equipes de apoio, aplicações de passe, pessoas que proferem prece ou fazem radiações mentais, e visitantes ocasionais, que é bem difícil, porque a reunião mediúnica realmente tem toda uma egrégora que não é que pode ficar transitando gente, entrando e saindo. Né? Aqui, os próprios médiuns, né? 99% dos médiuns das mediúnicas, pelo menos do desenvolvimento, que isso varia de reunião para reunião, são médiuns ostensivos que dão comunicação, que fazem o esclarecimento também, que também esclarecem e que aplicam os passes e fazem todo o trabalho aí com mentores no final. Tá? No plano espiritual, tem uma outra equipe bem maior que nós. Também tem dirigentes, tem instrutores, mentores e orientadores, assistentes e socorristas, que vão levar, muitas vezes, as pessoas, né, para o tratamento, espíritos frequentadores, né, que são chamados ocasionalmente como os visitantes. Né, e essa é muito interessante. Sempre que um grupo de pessoas se reúne para o trabalho mediúnico, um grupo correspondente de espíritos se aproxima e formam essa equipe no plano espiritual. Certo? Na realidade, quando a gente vai montar aqui, já está pronto há muito tempo. A gente só vão chamando aí as pessoas. E deixa eu correr, que daqui a pouco... Aqui é mais ou menos... Eu parei até de olhar para ele, não tem... Aqui é mais ou menos. Aqui a gente não usa mesa. Né? Aí cada centro espírita tem uma particularidade de realizar suas mediúnicas. Aqui a gente senta em cadeira mesmo, um de frente para o outro, e estabelece lá o contato e faz a comunicação. Então, está ali, ó, tem o médium que está dando a comunicação, tem o que está fazendo o diálogo, né? Aí tem no plano espiritual aí também os trabalhadores ali envolvidos fluidificamente, em vibração, então, pessoas que vão trazendo esse espírito para ser atendido, às vezes é um familiar, às vezes é a própria equipe, certo? Mas tem todo um envolvimento aí. Também existe muita tecnologia, né? Que envolve também o trabalho mediúnico no plano espiritual. Muita tecnologia. É uma tecnologia que, inclusive, a gente nem conhece direito aqui ainda. Certo? Pronto, consegui. Meus amores, aqui, ó, essas são as referências, né?
um dos livros... Oi? Oi. Veja só, eu fiquei com a dúvida. A comunicação mediúnica, ela também está evoluindo ao longo do tempo com a humanidade? Sim. Ocorre mais comunicação do que ocorria no passado? Ocorrem de formas diferentes. Antes tinha muito mais fenômeno físico, hoje tem muito mais intelectual. Mas ela evolui. Evolui como o homem. É uma ferramenta, me entende? É que você tem também como aquisição mesmo, desenvolvimento. Eu vou trazendo aqui um livro muito legal, ele tinha aqui, eu não sei, chamado, ele é bem fininho, tá, gente? Chamado Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann. Isso aqui a gente diz que é o dicionário da mediunidade. Tudo que você quiser sobre mediunidade tem aqui, de forma muito explícita, porque tudo aquilo que eu coloquei aqui, ou foi colocado por Roberto na aula passada, é muito pouco, é só uma... forma de vocês iniciarem este estudo. Esse livro é incrível. Agora, ele tem umas letras bem grandes, assim, ele é bem agradável de ler. Né? Então, dá uma sensação boa. Aliado, é claro, que não tem como você entender mediunidade, não tem como você trabalhar sua mediunidade se você não tiver, né, domínio sobre isso. Certo? Pronto. Então, essas são... Meu horário já... Tem 1 minuto ainda para me despedir. Tem 1 minuto para me despedir. Tá? Você me paga, você vai lá na minha turma, me aguarde. Então, essas são as referências. Agradeço demais, né, a nossa conversa. Adorei a interação de vocês, as perguntas, adorei suas dúvidas. Né? Adoro deixar a cabeça mais confusa ainda, né, porque a gente está aqui para a gente justamente mexer com a gente, tirar a gente da zona do conforto e a gente ir em busca do conhecimento, que é o conhecimento de nós mesmos. Então, muito obrigada, uma ótima noite. E a gente se vê na Mediúnica, né? Que a gente vai estar aqui nesse salão, tá bom? Um beijo.